Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em João 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. Diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco,
porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, peço que através da tua palavra o Senhor fale conosco nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos, eu espero que a minha voz fique firme até o final aqui. Eu estou com uma infecção de garganta que está me incomodando há alguns dias, e então a minha voz está um pouquinho diferente, aí você já deve ter percebido, né? Essa semana foi uma semana muito dura. Um amigo querido, primo, com um parentesco um pouco distante, mas um primo, perdeu a sua mãe, e sempre que nós velamos alguém, nós fazemos uma reflexão da vida, como estão as coisas. Além disso tudo, os irmãos já sabem, a minha família está vivendo um período muito difícil, cuidando da minha mãe, minha sogra. Nós nos desgastamos muito ao longo dos dias. O momento que os discípulos aqui estavam vivendo, os discípulos de Jesus, provavelmente eram tão difíceis como muitos de nós vivemos. Existem momentos na nossa vida em que nós sofremos muito. Problemas que se acumulam, doem muito no coração, nos tiram a paz, nós tememos, nós nos angustiamos, nós nos preocupamos. Quantas são as vezes que nós estamos com o nosso corpo, em algum lugar, mas a nossa mente foge diante dos problemas. Provavelmente você já esteve dentro de uma igreja pensando em muitos outros problemas, muitas dificuldades, acumulando muitas frustrações e muitas lutas. Quando nós falamos que desejamos uma mudança para a nossa igreja, uma mudança de direção, de novos caminhos, isso não quer dizer que isso vai acontecer sem pagarmos um preço alto por causa disso. As coisas na vida do ser humano não são tão simples. Provavelmente você deve ter visto algumas coisas das Olimpíadas nessas 2 últimas semanas. E a maior parte dos medalhistas, quando falavam aos repórteres, contavam das suas experiências duras, das horas de sofrimento, das horas de treinamentos, dos lugares em que saíram. Muitos deles saíram de favelas, lugares pobres, famílias pobres, e aí quando ganharam alguma coisa, até mesmo quando perderam, narraram as suas experiências de dor. A maior parte dos medalhistas fez isso. Eu não ouvi ninguém falando assim: eu cheguei aqui e foi muito fácil. Eu não ouvi ninguém falando isso. A vida é dura. E existem momentos que são mais pesados ainda. Provavelmente você já tenha passado experiências muito duras, ou está passando por experiências muito duras. Eu me lembro que alguns anos atrás eu fiz uma viagem missionária e fui para o Sergipe. E em um dia de folga, a gente trabalhou uma semana inteira e teve um dia de folga, e a gente foi conhecer a capital do Sergipe, Aracaju. E nesse dia de folga, quando a gente foi para Aracaju, estava um dia bem nublado, um dia frio como esse que a gente está vivendo aqui, mas eu e mais 8 amigos seminaristas resolvemos entrar no mar. A gente entrou no mar, o mar estava uma maravilha e tal, mas daí a pouco a gente começou a perceber que as ondas estavam vindo cada vez mais fortes. Eu não sei nadar direito. Se me jogar no meio do mar, eu não sei o que eu faço. Eu sei nadar da beiradinha, sabe? Da beiradinha
até a areia. Então, aquelas ondas vinham e parece que na medida que elas vinham, elas, em vez de eu sair para fora do mar, eu ia cada vez mais para dentro. Cada vez mais para dentro. Eu me lembro daquele dia, quando todos nós saímos, a gente estava perto do outro assim, e se auxiliou um ao outro para sair do mar. Um olhou para a cara do outro e falou assim: o que a gente veio fazer aqui? A vida muitas vezes reserva experiências como essa. A gente até deseja sair, a gente até deseja encontrar um lugar seguro, mas parece que quanto mais nós desejamos isso, maior as dificuldades e as ondas que vêm sobre nós. Esse texto de João 14, ele é um dos textos mais significativos na minha vida. Sempre que passo por dificuldades, eu me lembro dele. A palavra de Jesus aos discípulos é: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Não deixe o seu coração ser tomado pelas aflições. Como podemos fazer isso? Crede em Deus, crede também em mim. É isso que Jesus fala. A fé é o muro de arrimo do nosso coração. A fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, é quem pode nos manter seguros nos momentos de maior dificuldade. Crede em Deus, crede também em mim. Nós entendemos aqui nesse texto de João 14 que eles estavam reunidos à mesa da ceia, um pouco antes de Cristo ser traído por Judas. E quando eles estavam ali, Cristo estava falando para os discípulos acerca da entrega da sua própria vida. Você ficaria em paz se um amigo seu te chama para uma última refeição e fala assim: daqui a alguns minutos eu serei traído, serei julgado injustamente e serei morto? Você ficaria tranquilo? Provavelmente o clima ali na mesa da ceia era um clima de muita preocupação, de angústia, de abatimento, de dor, de sofrimento diante de um amigo querido, do mestre, do Senhor da vida deles, daquele que tinha transformado a vida deles. Cristo tinha transformado um grupo de iletrados em homens espirituais. Cristo tinha transformado um grupo de pessoas que não tinham propósito nenhum na vida em um grupo de pessoas que almejava, desejava algo, um relacionamento mais intenso e mais significativo com Deus. E de repente eles ouvem: eu morrerei. A palavra de Cristo aqui é: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês lá. O homem espiritual, ele discerne as coisas que Cristo fala, mas o homem carnal tem dificuldade. E os discípulos ali, em um momento, tiveram dificuldade de entender o que Cristo estava falando. O Tomé o primeiro a falar, né? Senhor, nem sabemos para onde vais, como saber o caminho? Cristo fala para ele, né? Eu estou indo para um lugar e vocês vão conhecer o caminho. E aí Tomé fala: mas eu não sei nem para onde você está indo. Seria mais ou menos assim: eu chegar para você e falar assim: olha, fica tranquilo que eu vou e depois você vai atrás. Eu falo: mas onde que eu vou? E aí Cristo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, o sonho, o desejo, a oração, as lágrimas e a vontade de termos uma igreja na presença do Pai, curvada diante de Deus, só se dará quando Cristo for o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. O caminho que dirige os nossos passos, a verdade que sustenta a nossa história.
e a nossa vida daqui e do depois daqui. Esse texto é muito longo e ele tem muitas vertentes aqui que daria para pregar um mês. Mas eu quero me focar em uma palavra que Cristo fala aqui depois de ele conversar com Tomé. Ele também fala com Filipe. O Filipe dá uma resposta um tanto quanto dura para Cristo. Ele fala: Cristo, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Cristo fala: se você quer conhecer o Pai, você me conhece. Eu e o Pai somos um. Quando termina isso, Cristo fala uma palavra que eu acredito que é fundamental para a gente entender como igreja do Senhor. Ele diz assim, no versículo 12 aí do seu texto: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A igreja do Senhor Jesus, ao longo da história, tem feito as obras que Cristo fez. Como isso? Através do exemplo que Cristo nos deu e através da missão que Ele nos deu. Nenhuma obra que Cristo mandou a igreja fazer, Ele não fez antes. Quando Cristo fala assim: vão e preguem o Evangelho, Ele pregou o Evangelho. Quando Cristo fala assim: orem, peçam ao Pai e eu vos darei, nós olhamos nas Escrituras e percebemos que Cristo tinha uma vida de oração intensa diante do Pai. Quando Cristo fala assim, Ele envia os 70 e fala: vocês falarão, os demônios fugirão, vocês terão autoridade para curar, vocês terão autoridade sobre a vida das pessoas. Ele fazia isso. Nós temos uma dificuldade de alinhar a teologia reformada e séria, comprometida com a palavra, com a ação no Espírito. Eu tenho percebido que existem muitas pessoas que têm as palavras de Deus aqui na mente, mas não têm deixado com que essas palavras atinjam a sua vida cotidiana. Quantas pessoas que leem as Escrituras com dedicação, conhecem muitos textos de cor, aprenderam muitas histórias bíblicas, têm muita capacidade de desenvolver uma palavra. Se eu chamar alguém para vir aqui à frente e ministrar a palavra aqui hoje, provavelmente eu terei muitas pessoas qualificadas para isso. Nós estamos aprendendo a verdade. Por outro lado, eu tenho percebido em minha vida, a partir da minha vida, e na experiência que nós estamos tendo como igreja, que nós estamos tímidos na presença do Senhor, para buscar uma vida no Espírito. Se Cristo mandou a gente pregar o Evangelho, e na medida em que nós pregássemos as boas novas da salvação, as pessoas seriam transformadas por essa verdade. Por que nós estamos vendo tão pouca transformação? Será que nós não estamos acomodados? Será que não falta a nós a aplicação desta verdade em nossa vida? Se você pedir em meu nome, eu te darei. O problema é que a igreja do Senhor Jesus tem confundido o que é pedir no nome de Jesus e o que é pedir por uma vida com Jesus, com os interesses pessoais. Daí a famosa história de que você vai ficar rico, que você vai plantar 1 e vai colher 100, e você vai
prosperar, e a sua casa vai ser melhor, o seu carro vai ser melhor, e as coisas que pode você ter vai ser melhor. Meu irmão, não estou falando desse evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Não é. Isso daí é um evangelho do homem para o homem. Mas se Cristo me falou que eu posso pedir ao Pai e Ele me dará, por que eu tenho que duvidar dessa promessa do Senhor? O relacionamento com as pessoas faz com que nós conheçamos os gostos, a vontade, as características das pessoas. Se você chegar para a Kelly hoje e perguntar: Kelly, qual é a comida que o Alan mais gosta? Eu vou sair daqui da igreja hoje, eu quero comprar uma comida para ele que ele mais gosta. Eu tenho certeza que a Kelly sabe o que eu vou responder. Você sabe, Kelly? O que é? Errou. Pizza, Kelly. Ela está tensa, ela está vermelha, ela está tensa. É pizza. Pode ser pizza de estrogonofe. É isso que vale a pena. O relacionamento com as pessoas faz com que nós conheçamos cada dia mais as pessoas. Nós conhecemos Cristo ao nos relacionar com Cristo. Nós conhecemos Cristo na medida em que nós nos relacionamos intimamente com Ele. Quando Cristo fala assim: peça ao Pai em meu nome, Ele não está falando assim: peça alguma coisa para o seu interesse. Ele está falando de alguma coisa que vem nos fortalecer e nos animar em nossa caminhada. A igreja do Senhor tem um poder grande em suas mãos. Meus queridos, se nós queremos mudar a história dessa igreja aqui, nós precisamos pedir mais a Deus que Ele transforme a realidade da nossa vida, do nosso ser, e através da mudança em nossa vida, Ele pode nos qualificar para toda a boa obra do Senhor. Cristo fala assim: as obras que eu faço, vocês farão também, e farão outras maiores. Isso aqui é a missão de Cristo para a igreja, meus irmãos. A igreja do Senhor Jesus não pode ver tanta gente escravizada e não buscar no Senhor o desejo da transformação da vida dessas pessoas. A igreja do Senhor Jesus não pode ver tanta gente doente, sofrendo, e não se comover e buscar no Senhor o auxílio, o refrigério das dores. A igreja do Senhor Jesus não pode se acomodar. Existem milhares e milhares, milhões de jovens que estão perdidos, e às vezes a única coisa que nós fazemos é criticá-los. Estão aí caçando Pokémon. Já você viu? Vai buscar Deus em vez de ficar buscando Pokémon. Irmãos, milhares e milhares de jovens carecem do Senhor, sim, mas nós temos que buscar no Senhor o auxílio, a ajuda para aquelas pessoas. Como fazemos isso? Cristo fala: eu darei o Consolador a vocês, o Espírito virá até vocês, e onde vocês estiverem, eu estarei. Isso traz a você segurança ou traz a você medo? Saber que onde você está, o Espírito do Senhor está também. Para aqueles discípulos, isso trouxe uma segurança muito grande. Eu me pergunto: como que nós podemos fazer isso? Como podemos demonstrar ao mundo o amor que vem do Pai, guardando o que Cristo mandou para a gente fazer? Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Seja bem sincero com você mesmo. Internamente responda essa pergunta. Você tem guardado o que Cristo mandou? Cristo fala: aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. Quem não me ama não guarda. A reflexão das nossas atitudes é extremamente importante em meu relacionamento com Deus. Eu sempre ouvi que o momento do louvor é o momento que o crente mais mente. E eu sempre ouvi isso muito bravo. Muito bravo. Porque o pai da mentira é o diabo. Então como posso eu, diante do Senhor, mentir para ele? Então todas as vezes que a igreja está cantando e que nós estamos falando alguma coisa aqui, que eu sinto que nós estamos caminhando numa linha muito frágil, eu oro a Deus para que aquilo seja uma verdade absoluta em nossas vidas. Me lembro que durante alguns meses, quando eu era moleque lá no grupo de louvor da minha igreja, a gente decidiu que a gente não cantava mais aquela música Corpo e Família. A gente decidiu, porque o pastor falou que a gente mentia, e aí a gente foi refletir lá e a gente refletiu que aquela Corpo e Família era uma das que a gente mais mentia. Então o grupo de louvor, para não mentir no culto, falou assim: nós não cantamos mais Corpo e Família. Que besteira, né? Que besteira. Em vez da gente mudar, a gente parou de cantar. E às vezes começa a acontecer isso na nossa vida. O Corpo e Família fala, né? Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família assim, qualquer falsidade. Aí na hora que você chega na falsidade assim, você já olha as irmãs falseando você já olha as irmãs falseando e já fica assim, sem falsidade, né? Vivendo a verdade, expressando a glória de Deus. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, né? Sou um com você, querido irmão. Aí nós lá no grupo de louvor, né, chegamos, né? A gente não mente, não cantamos Corpo de Família. Um dia eu não lembro que irmãozinho chegou lá e falou assim: gente, vocês já repararam como nós somos bobos? Nós não queremos que a igreja não cante uma mentira, mas nós não temos orado para que isso que nós achamos que não é verdade, seja verdade. Então quando nós falamos que aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é o que ama a Deus, isso não deve trazer em nossa mente uma situação em que nós começamos a desprezar as coisas que nós não cumprimos. Então a gente para de falar disso. Ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, a igreja do Senhor sofreu a questão da unidade. Sim, essa é uma das situações mais complicadas. Mas eu tenho plena convicção de que nós podemos nos ajustar, porque o Senhor prometeu que o Espírito do Senhor estaria em todos os lugares que nós estivermos. O Espírito do Senhor é o que pode trazer a união e a restauração de qualquer tipo de relacionamento. E o dia que nós cantamos aquela música novamente dentro da igreja, houve um quebrantamento muito grande ali naquele lugar. Porque aquilo passou a ser um desejo de vida para cada um de nós, em vez de ser simplesmente uma música que é uma utopia longe de ser alcançada. Outra questão que talvez seja mais grave ainda no tempo que nós estamos vivendo: a igreja do Senhor tem omitido o ID de Cristo. Nós pecamos por omissão quando nós não entregamos a nossa vida
para sermos um missionário do Senhor em todos os lugares que nós estamos. Eu tenho contado aqui da experiência que eu li de uma igreja presbiteriana da Coreia do Sul, que tem marcado muito a minha vida. Eu tenho orado muito ao Senhor para que nós sejamos uma igreja como aquela. A igreja tem um pastor e tem 8.000 membros, porque eles entenderam que todos os membros da igreja são ministros do Senhor. Então, muito mais do que ficar enviando dinheiro para o missionário que está pregando lá no meio da Namíbia, aquele que está pregando lá em Bruxelas, na Bélgica, aquele que está lá no meio dos índios, muito mais do que ficar pagando auxiliares, seminaristas, missionários, obreiros. A igreja tem se voluntariado à obra. Eles começaram isso com uma igreja de 200 membros. Quando eles tinham 200 membros, Deus falou para o pastor: vocês não precisam contratar auxiliares. Você tem 200 auxiliares dentro da sua igreja. Meus irmãos, muito mais importante do que contratarmos um missionário para pregar em Americana, é nós todos aqui sermos missionários do Senhor onde estamos. Cristo não falou assim: vão lá e treinem uns missionários e uns pastores para que eles possam ir e pregar o Evangelho. Cristo fala: vão, ide todos, ide vós, discípulos, e pregai o Evangelho do Senhor a toda criatura. O pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da ação. Tão grave quanto ter um desentendimento com o seu irmão dentro da sua igreja, que talvez você fique assim bravo: aquele fulano lá briga com isso, aquela fulana lá briga com aquilo. Tão grave quanto isso é você não ir e anunciar as boas novas da salvação. Ide. E o ir, meus irmãos, às vezes é confundido como essa missão transcultural, né? Fora do lugar em que você está. A palavra ide, ela está formulada ali no grego, que seria muito melhor interpretada aqui para nós como indo. Enquanto vocês estiverem vivendo, anunciem a minha salvação. Este é o mandamento do Senhor. E aquele que tem os mandamentos do Senhor os guarda, esse é o que ama ao Pai. Para encerrar minha palavra aqui nesta noite, Cristo termina a sua frase aqui dizendo assim, a sua palavra dizendo, versículo 26: o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem está nos lembrando disso aqui nesta noite é o Espírito do Senhor. E aí Cristo fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo volta àquele começo, dizendo assim: eu tenho uma paz para vocês. Se você ler a biografia dos grandes homens e mulheres do Senhor que fizeram aqui na terra, nunca faltou luta para eles, mas nunca faltou a paz de Cristo para eles também. Leia a história dos personagens bíblicos. Você acha que a missão de Noé foi fácil? Quantas marteladas no dedo Noé não deve ter dado em 100 anos? Você acha que entrar dentro de uma arca lotado de animais, sem nunca ter visto uma chuva,
trazia tranquilidade à vida daquele homem? Você acha que quando Abraão ouve a voz do Espírito falando, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, foi fácil Abraão sair peregrino? Você faria isso com facilidade? Você acha que foi fácil a história do maior rei de Israel, rei que foi da linhagem do Senhor Jesus, um homem que foi o último a ser chamado pela sua família, um homem que, para ser moldado para o reino, viveu ali grandes angústias, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar urso, teve que enfrentar gigante, teve que enfrentar o rei que estava no trono. Você acha que foi fácil a história desses discípulos que viveram aqui, estavam ouvindo isso de Cristo? Um morreu à espada, outro morreu crucificado, o outro foi jogado num caldeirão de óleo quente. Eles foram mortos, enfrentaram as lutas, as dores e as dificuldades de serem um seguidor de Cristo. A história dos pais ali da Reforma Protestante, Martinho Lutero, duro. João Calvino, teólogo da qual nós temos a nossa teologia reformada. Calvino foi um dos caras que mais escreveu comentários e descrições das Escrituras. O Calvino enfrentou enfermidades a sua vida inteira. Morreu jovem, enfermo, passava mal, tinha gastrites, dificuldades absurdas. Semana passada nós falamos do nosso missionário aqui presbiteriano, Simonton. O Simonton pisou no Brasil com 27 anos, e com 34 anos ele já estava morto. Depois de uma febre, talvez a febre amarela ali, que devastou milhares de pessoas. Irmãos, quando eu olho para esses personagens todos, além das dificuldades que eles enfrentaram na vida, eu vejo um Deus que traz a paz que excede a todo entendimento. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu quero te dizer que a sua luta não é motivo de desculpas diante de Deus. A sua luta não é motivo da sua omissão. Eu tive uma tia que morreu com 89 anos e que os últimos 20 anos da vida dela, ela teve grandes dificuldades, surdez, ela ficou acamada, sem sair da cama, sem movimentos por uns 10 anos. E a vida dela, ela sempre foi muito vigorosa. Ela morava na roça, ela frequentava uma igreja muito animada na roça. E quando ela mudou para a cidade, ela fez da casa dela um ponto de pregação do Evangelho. Todos os dias ela ia na igreja, e no alto-falante da igreja, a igreja tinha um alto-falante que dava para a cidade, uma cidade pequenininha. Ela anunciava o Evangelho todos os dias. As pessoas não gostavam muito do povo crente, tacaram fumo na igreja, reconstruíram a igreja. Ela continuou falando no alto-falante todos os dias. Quando ela não tinha forças mais para ir para a igreja, na cama dela, qualquer pessoa que sentava do lado dela ouvia as boas novas de salvação até o final. Com 80 e poucos anos, aquela mulher falando do amor de Deus para as pessoas. Como era bom ouvir da boca dela do amor de Cristo. Porque a paz de Cristo excede a todo entendimento.
e Ele nos deixou a paz. Meu irmão, minha irmã, talvez a sua semana e talvez o seu ano e os últimos tempos que você tem vivido são de lutas. Eu gostaria que você não turbasse o seu coração. Coloque isso diante do Senhor nesse momento. Feche seus olhos.